dia, amigos e amigas. Nesta terça-feira, 12 de setembro, eu gostaria de partilhar com vocês a primeira leitura, retirada da carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 5 até 15. Trata-se de um texto de não tão fácil compreensão. De fato, quando nós pegamos, por exemplo, nos evangelhos, uma parábola de Jesus, nós temos mais facilidade de compreender, porque se trata de um texto narrativo. Esses textos das cartas de Paulo são mais complicados porque se trata de discursos, né, o gênero discursivo, e além disso, em cartas como essas dos Colossenses, dos Efésios, a linguagem é um pouco mais assim rebuscada, um pouco mais difícil de compreender. De todo modo, trata-se de um texto assim riquíssimo. Em última análise, o autor da carta aos Colossenses, que possivelmente é um discípulo do apóstolo Paulo, ele quer sublinhar, assim como já sublinhou no hino do capítulo 1, quer sublinhar que o único mediador da salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que nenhum outro elemento, nenhuma outra entidade, nenhuma outra filosofia podem nos salvar. Ele é o único mediador da salvação. E nesse sentido, o autor, ele exorta a caminhar em Jesus Cristo, bem enraizados nele, a construir a partir dele, permanecer bem firmes nele. E é utilizada, assim, uma linguagem, diria até militar. Se nós pegarmos também, por exemplo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, também são usadas, assim, imagens militares. Em que sentido que são usadas linguagens militares? No sentido de que, por exemplo, é dito assim: não vos deixeis saquear praticamente a vossa liberdade por filosofias, por assim, enganos vazios. Pelo contrário, justamente deixai-vos vivificar por Jesus Cristo nosso Senhor. E aqui são utilizadas algumas imagens muito fortes, justamente porque é dito que Jesus Cristo nosso Senhor pregou na sua cruz, uma espécie de carta onde estavam escritos os nossos pecados, as nossas quedas. É como se essas entidades, essas filosofias ficassem dizendo: olha, você tem esse pecado, você tem aquele, então cuidado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e acabando por saquear a nossa liberdade. Diz assim, então, que na cruz, Jesus pegou esse documento onde estavam escritos todos esses nossos pecados, e ao invés de nos cobrar, ele os pregou na cruz. Quer dizer, ele mesmo se responsabilizou por eles, de modo que nós pudéssemos, então, sermos livres, caminharmos livres nele. E diz que também uma outra imagem militar, que então todas essas entidades, todas essas filosofias que em algum modo queriam tomar o lugar de Jesus Cristo como mediadoras, né? Diz que ele as levou em procissão triunfal por meio de sua cruz, né? Como um grande vencedor, um general vencedor de uma guerra, ao chegar na sua pátria, então triunfalmente levava os escravos que tinha feito prisioneiros, triunfalmente apresentava todos os tesouros que tinha conquistado. Interessante que a cruz de Cristo, que é um elemento assim de tortura,
né? É vista aqui pelo autor, aliás, como o apóstolo Paulo também, se vê que ele é um discípulo de Paulo. A cruz é vista como um lugar da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que todos os demais que queriam se candidatar a mediadores, de modo que todos os, digamos assim, os pecados, as quedas que nos eram jogadas na cara, são pregadas por ele na cruz e são ditas, no caso, essas entidades e filosofias, como não tendo uma capacidade de nos salvar. Então, assim, em última análise, a mensagem que nos é dada hoje por esse trecho de Colossenses é que nós devemos perceber que em Cristo nós somos livres, né? Aqui eu lembro da carta aos Gálatas, quando Paulo diz assim: é para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos deixeis novamente escravizar. É um pouquinho essa mensagem de fundo, de modo que o autor, dizendo assim, exortando a permanecer firmes em Cristo Jesus, é uma liberdade que parte, no sentido de que Ele nos libertou. Então, se agora tem essa exortação a caminhar nele, bem enraizados nele, a construir a partir dele, a permanecer firmes nele, é partindo dessa base de que ele nos libertou. Então, assim, não vos deixeis escravizar novamente. Hoje em dia também aqui na nossa igreja, mas também nas demais igrejas, com certeza, nós temos certos influenciadores digitais que querem novamente, parece que, aprisionar as pessoas, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. É claro que a gente não pode confundir a liberdade em Cristo com libertinagem, mas com certeza quem permanece em Cristo, quem se deixa também guiar pela palavra, pela sã doutrina, com certeza pode construir a sua vida sem perder a sua vida cristã, sem perder a sua liberdade. Lembro novamente a carta aos Gálatas, embora esteja comentando Colossenses, porque me parece que é a mensagem de fundo. Cristo vos libertou, para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos deixeis novamente escravizar. Então, acolhamos, celebremos a liberdade que Cristo nos concede através da sua cruz e construamos a partir desta liberdade. Eu desejo que todos tenham um bom dia e que a palavra de hoje possa nos edificar.